Irmãos queridos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Para nossa meditação neste dia, desejo ler um texto bastante conhecido da cristandade que se encontra em Jeremias do 11 ao 14. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Qual crente em Cristo Jesus não aprecia essas palavras do profeta Jeremias? Quem não gosta de receber bênção, de ser abençoado? Há crentes muito gratos, né? Sempre dizem que Deus lhe deu o suficiente e tem o alcançado com bênçãos sobre bênçãos diariamente. Isso não é orgulho, mas reconhecimento daquilo que Deus lhe fez. No entanto, a maioria de nós estamos em busca do cuidado de Deus, da realização dos nossos sonhos, e não nos cansamos de buscar de todo o coração, até sermos achados, como disse o profeta. É importante que saibamos que o nosso Deus, ele é autossuficiente, ele de nada precisa, é altíssimo e tremendo. Deus de nada precisa, mas como um Deus de amor, ele nos dá muito de si mesmo. No entanto, ele quer que o busquemos, quer que vivamos uma vida que o agrade, e assim ele nos abençoa. E ao buscarmos a Deus, somos cheios da sua presença restauradora, e nosso espírito, alma e corpo são revigorados. Somos também preenchidos de mais nada temos falta, né? Pois ele é tudo em nós, como declara Paulo em Colossenses 3:11. Certamente que este mundo disputa a nossa atenção, tenta nos desviar de buscar verdadeiramente o nosso Deus. O apóstolo Tiago até nos advertiu sobre o apego nesta vida, né? Dizendo, e aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago 4:4. E por que ele disse isso, queridos? Porque ele sabia perfeitamente que o mundo jaz no maligno. Tiago e João se consideravam cidadãos dos céus, morando nesta terra por um tempo. Os discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, sabiam que não tinha como ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. E, queridos, a opção deles foi o de ficar sempre com Jesus. Isto me faz lembrar também do profeta Eliseu, que, sabendo-se Elias um homem de grande intimidade com Deus, não largou um só momento. Estar ali próximo significava ser contaminado com essa unção, este poder de Deus que agia em sua vida. Na vida dos discípulos, a gente não lê na Bíblia que eles tinham outros amigos, andavam sempre
acompanhados uns dos outros. Observem as palavras de Eliseu a Elias antes do mesmo ser arrebatado aos céus. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel, 2 Reis 2:2. E depois repete: então Elias lhe ordenou: Eliseu, fica aqui, pois o Senhor está me enviando até Jericó. Porém, ele respondeu: juro pelo Senhor, o nome do Senhor e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos a Jericó. 2 Reis 2:4. E pela terceira vez, em seguida Elias lhe disse: aguarda aqui, porque Deus está me enviando ao Jordão. Mas ele contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E assim ambos partiram, 2 Reis 2, versículo 6. Até que aconteceu esses fatos extraordinários que a Bíblia nos deixou para observarmos o que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. Diz o texto sagrado que um homem sendo arrebatado vivo para o céu e o outro recebendo porção dobrada do Espírito Santo. Vamos ler isso? Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ambos esses profetas, queridos, sabiam o que era buscar Deus em sua geração. Ou seja, exemplos vivos para nós. E o que significa, então, buscar a Deus? Significa voltar-se para Ele, inclinar a Ele a sua alma e dispor-se a investir tempo em sua presença. Era o que os profetas do Velho Testamento faziam. Buscá-lo de todo o coração e dar a Ele exclusividade total. Ele pode ouvir dele estas palavras: eu sei o que penso a teu respeito, sei quais os planos que guardo em meu coração para te dar o bem e o que desejas. Nada poderá ser maior do que os pensamentos e planos que o Senhor tem para cada um de nós. E eles são para nos dar o bem e não mal, como declarou a Bíblia. Precisamos apenas, querido, buscar e não parar enquanto não recebermos a promessa do Senhor Jesus. A promessa é clara: eu serei achado de vocês. Esta é a promessa: achá-lo, ser abençoado. Mas ao abordarmos a intimidade de Elias com Deus e os planos de Deus para a sua vida, pergunto ao querido irmão: o que você acha? Elias foi arrebatado em carne ou em espírito aos céus? Há grupos não cristãos que primeiro não acreditam que esta história ocorreu. Outros que, de fato, isso ocorreu,
mas Elias subiu de forma completa, corpo, alma e espírito, uma vez que Eliseu presenciou isso e não viu Elias ali se transformar em pó, estava bem, mas bem junto dele, apenas alguns metros, porque aquela carruagem os separou. Mas, queridos irmãos, para entendermos esta pergunta que eu fiz a vocês, primeiro é bom que se saiba que Deus revelou seus planos a Elias. Ele sabia do fato e provavelmente da data que iria acontecer e compartilhou esta informação com os outros que o acompanharam, como os profetas que estavam em Betel e os profetas de Jericó. Neste caso, o próprio Deus deu esta revelação a esses dois grupos de profetas também. Mas Elias tinha plena convicção que este evento estava para acontecer, ao ponto de dizer a Eliseu, observa, sucedeu que, havendo eles passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre a minha vida. Outra coisa importante a ressaltar é que o Espírito Santo coloca grande ênfase na palavra dois, os dois, Elias e Eliseu. Lemos em 2 Reis isto, ambos foram juntos, ambos pararam junto ao Jordão, passaram ambos em seco. Temos então dois homens, e Elias foi arrebatado, e Eliseu presenciou esse extraordinário fenômeno, nuvens, estrondo de trovão, um repentino tornado, uma carruagem de fogo. Os dois profetas foram separados um do outro. Eliseu viu o milagre da transladação. É claro que Deus poderia ter levado Eliseu também naquele arrebatamento de Elias, mas Deus precisava deste profeta na terra para uma grande missão. Sei os planos que tenho para você, e que planos gloriosos. Ao receber o Espírito, o poder dobrado que agia em Elias, Eliseu de fato realizou o dobro de milagres. Olha, já li, tive o privilégio de ler a Bíblia dezenas e dezenas de vezes, mas eu nunca parei para fazer a conta. Mas estudiosos da Bíblia dizem que Elias realizou 7 milagres e Eliseu 14, registrado nas Escrituras Sagradas. Vale dizer também, meus queridos irmãos, que esse pedido de porção dobrada de Elias que Eliseu fez foi baseado na própria herança daquela época, sabia? Quando o filho mais velho recebia a porção dobrada da herança do pai. Vamos ler Deuteronômio 21:17. Diz assim este texto sagrado: terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Entretanto, Eliseu, queridos, estava reivindicando naquela ocasião uma herança, mais uma herança espiritual. Eliseu tinha Elias como pai.
Observe o que disse Eliseu quando Elias estava sendo arrebatado. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo o separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. 2 Reis 2, do 11 ao 12. Extraordinário tudo isso, queridos. O que eu acho impressionante foi a autoridade com que Elias disse: se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. 2 Reis 10. Disse Elias a Eliseu quando ele pediu uma porção dobrada do seu espírito. Certamente Deus deve ter dito a Elias: pode falar que eu confirmo isso. Elias e Eliseu estavam juntos, até um arrebatado e o outro ficou para cumprir a sua missão. Isto me faz lembrar, querido, de uma advertência de Jesus para os crentes. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Portanto, vigiai. Mateus 24, 40. Mas nesse caso diz respeito àqueles crentes de nome, crentes nominais, sem vida com Deus, que irão ficar para passar grande tribulação no reinado do anticristo. Terrível. Voltando à pergunta, Elias foi arrebatado em carne ou foi em espírito? Apesar de Eliseu ver Elias subindo aos céus, e o corpo de Elias não ficou ali próximo de Eliseu, mas algo acontece num piscar de olhos, querido. O profeta Elias, ao ser arrebatado, não passa pela morte física. Seu corpo é transformado num corpo incorruptível de glória, ou seja, que não se corrompe, não se degenera, não apodrece. Recebe corpo espiritual como a dos anjos. Isto ocorreu com Enoque também. Logo provaremos isto com a palavra de Deus, queridos. Quando foi arrebatado, Elias não era um idoso de barbas e cabelo grisalhos, como se pinta nos livros e nas telas no cinema. Creio que subiu aos céus numa meia-idade. Quem sabe bem mais jovem do que eu. Por que digo isto, querido? Bem, Elias exerceu seu ministério por aproximadamente 15 anos em Samaria, durante os reinados dos reis Ori e Acabe, entre os anos 875 a 850 a.C. Deus não iria chamá-lo já na terceira idade para exercer um tão curto ministério profético. É bom que se diga que a Bíblia não ensina que Elias foi arrebatado em uma carruagem de fogo também não, queridos. Como vemos muitos crentes pregando, dando testemunho na igreja, por não fazerem de forma correta a leitura da Bíblia. Observe aqui o texto de 2 Reis 2:11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O texto é elucidativo. Creio que a carruagem de fogo só serviu para separar Elias de Eliseu, sendo
o profeta transladado aos céus por um redemoinho, como lemos na Bíblia. Não temos dúvida de que Elias não subiu aos céus em seu corpo terreno. Observe aqui o que diz a Bíblia. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Observaram, segundo a Bíblia, a carne e o sangue não podem entrar no reino celestial divino. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, isto vai acontecer com os corpos dos crentes na hora do arrebatamento da igreja. Depois leia completo 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala claramente do corpo carnal e corpo espiritual. Observe aqui 1 Coríntios 15, 44. Observe, leia. Logo Elias, para adentrar na glória celestial nos céus, teve que desprender-se definitivamente do seu corpo físico carnal, por obra e graça de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro que os salvos terão corpos transformados à imagem do corpo glorioso de Jesus Cristo. Vamos ler Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora o capítulo que eu pedi para você ler, 1 Coríntios 15, dos 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Mas qual é a razão de Deus, queridos, arrebatar Elias? Sem dúvidas, o arrebatamento de Elias era uma profecia do retorno de Jesus Cristo. Era o prenúncio, já estava apontando para a primeira ressurreição e o arrebatamento dos santos na segunda vinda de Cristo. Os arrebatamentos de Enoque e Elias já apontavam para o futuro glorioso dos salvos. Observe estas palavras do apóstolo Paulo para a Igreja Santa Imaculada, noiva de Cristo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, do 51 ao 52. Amém? Você se sente preparado, queridos? Vamos falar com Deus. Eterno, glorioso, maravilhoso Deus,
Obrigado pelos planos tremendos, maravilhosos do Senhor, reservado para aqueles que lhes pertencem. Queremos nos portar como aqueles queridos servos do passado que viviam alertas, preparados, sempre olhando para o autor e sustentador de suas vidas, como Elias, Eliseu e centenas de outros. Queremos, ó Deus, cumprir a tua palavra, queremos zelar pela nossa vida espiritual, pelo nosso testemunho. Queremos estar atento, vivendo longe do pecado, vivendo uma vida como se fosse o nosso último dia nesta terra, como o Senhor fosse arrebatar a igreja ainda neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, querido, que Deus abençoe ricamente o seu lar e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus, eu provei e vi teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti